Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Bom, estar com vocês mais uma vez, conversando aqui sobre liderança. Nós estamos buscando a liderança. Nós estamos querendo ser líderes. Ontem, na aula de marketing e liderança que eu dei lá no grupo Interface, mais de 30 alunos estavam comigo ontem e a gente conversou muito. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que quando a gente fala assim, hoje nós vamos trabalhar no livro de Neemias, muitos têm preconceito, a gente sente pela cara que eles não gostam. Eles ficam meio incomodados porque a gente vai falar de um livro da Bíblia. Mas quando a gente fala do livro de Paulo Lemann, quando a gente fala do livro de Abílio Diniz, quando a gente fala dos livros que saem por aí desses homens famosos, empresários, executivos, todos eles gostam, todos eles querem um livro, todos eles querem ler a biografia. No entanto, vale destacar que todos esses líderes, Abílio, Paulo Lemann e outros, tiraram os seus ensinamentos da Bíblia. Aprenderam na Bíblia, escrevem baseados no que a Bíblia diz. Mas aí, aquela turma lá, alguns acham que não se deve falar da Bíblia. E eu trago hoje para vocês alguns ensinamentos de liderança que Neemias deu a todos nós quando foi reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias começa a sua peregrinação para construir o muro mostrando ao rei que não estava bem. E aí o rei percebe a tristeza de Neemias e pergunta o que ele tem. E aí ele vai dizer, não, é que os muros da minha cidade, onde estão meus pais, onde estão todo mundo, caíram. E eu queria reconstruir. Mas antes disso ele foi para jejum e oração. Primeiro ele buscou a Deus. Então, em tudo que você fizer, como diz a Bíblia, primeiro busque a Deus. Oração e jejum. Porque aí Deus vai abrir as portas e facilitar a resolução daquilo que você quer resolver. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias jejuou, Neemias orou, e aí Deus atendeu o pedido de Neemias. Mas veja, a primeira lição que Neemias nos ensina é que a preocupação do líder não deve ser com ele mesmo. Se você, como líder, está preocupado com você, está ruim. Precisa rever a sua liderança. Que a partir do momento que você está preocupado com você, você não se preocupa com a coletividade. Você não se preocupa com a sua equipe. Você está preocupado com o seu eu. Então Neemias estava preocupado com o povo de Israel, que não tinha mais os muros de Jerusalém para protegê-lo. Essa preocupação de Neemias é muito importante. A segunda lição que Neemias nos ensina, quando a gente vai buscar a história de Neemias, é que Neemias foi humilde. Se você vê o versículo 2, o capítulo 2, versículo 5, você vai ver que Neemias diz claramente, Senhor, ao rei, ao homem. Ele era autoridade e Neemias respeitava a autoridade. Se tu acha que eu mereço, então me atende. Essa é uma forma eficaz de se trabalhar o pedido. A humildade é uma coisa importante na vida da gente. Então, a primeira lição é que a preocupação do líder tem que ser com a sua equipe, com a sua ação, com o seu povo e não consigo mesmo. A segunda, que tem que ter humildade. Não adianta uma humildade falsa, forjada, não vai resolver. E aí Neemias faz isso. Mas para Neemias resolver, ele tinha que ter estratégias. E quais são as estratégias de Neemias? As estratégias de Neemias são muito simples. A primeira, ele vai pedir cartas para poder ter um passaporte. Então, para onde você for, você tem que pedir uma carta a alguém, você tem que pedir um passaporte a alguém. Eu dou o exemplo aqui, eu estou aqui com vocês agora, estou estudando também teologia, estou fazendo curso de teologia lá no Seminário Batista Teológico, e aí, o que acontece? Acontece que quando eu quis estudar, eu fui procurar aquela pessoa que podia me dar o passaporte. Qual é essa pessoa? O coordenador do curso. O professor Welber Domingos, a quem eu agradeço desde já pela atenção, pelo carinho, pela disponibilidade de me ajudar. Então, eu fui a ele, porque ele era a pessoa que ia me dar o passaporte. Primeiro a Deus, em jejum e oração. Depois ao professor Domingos. E depois as outras pessoas que me ajudaram. A Genine lá na secretaria, o pastor Samuel lá no administrativo, enfim.
todos foram me ajudando para que eu concretizasse esse sonho de hoje estar matriculado nesse curso de complementação teológica, e onde durante um ano eu estarei cursando, e daqui a um ano eu concluirei e terei aquele certificado tão almejado, que é o certificado do Seminário Batista Teológico do Nordeste. Então, meus irmãos, veja, o rei deu um prazo a Neemias. A vida da gente tem prazo. Eu vou terminar o curso daqui a um ano. Neemias teve um prazo para o rei, ele deu um prazo ao rei. Não, eu vou lá, levanto os muros e volto, ou seja, compromisso. Por isso que o rei ajudou Neemias. Então veja qual é o seu tempo, qual é o seu prazo, qual é o seu compromisso. Cumpra os compromissos que você tem. O líder tem que cumprir compromissos. Não dá para ter um líder que marca e não vai, que não é pontual, que chega atrasado e que não justifica. Quando você ainda justifica, tudo bem, mas quando você não justifica, é complicado. Então, Neemias, ele deu o prazo para o rei e voltou no prazo que deu ao rei. Então, é preciso que a gente tenha isso. A estratégia, a primeira coisa, preocupar-nos com a nossa equipe, com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Segundo, ter humildade. Terceiro, estabelecer tempo, estabelecer prazo para os projetos. Quarto, ter as estratégias, o passaporte, as cartas para os reis para poder passar, a carta para derrubar as árvores, para poder reconstruir os muros, colocar as vigas, enfim, tudo que é necessário de ferramentas humanas e financeiras para poder resolver e atender às necessidades daquela equipe. E aí, veja, o que é que acontece? Neemias vem agora com outras lições importantes. As primeiras lições foram essas, mas as outras são muito importantes. A primeira, Neemias guarda segredo do que vai fazer. Ele não diz a ninguém o que ele vai fazer. Por quê? Porque ia despertar a inveja, ia despertar a ambição, e Neemias fica calado. Quando o rei atende, quando o rei dá as cartas para ele passar, quando estabelece o prazo, Neemias vai calado. E Neemias vai calado porque não quer que ninguém saiba. Pega poucos homens, ou seja, aquela equipe mais próxima dele, como Jesus. Tinha 12 discípulos, mas tinha 3 mais chegados. Então aqueles pouquinhos ali que eram de confiança é que souberam do planejo, do planejamento, do projeto que Neemias ia executar. E isso é importante porque nós precisamos ter essa visão de que não podemos sair contando tudo em todo canto a toda hora. Outro detalhe importante, Neemias não faz estardalhaço. Hoje, se Neemias fosse hoje, por exemplo, ele não publicaria nas redes sociais o seu projeto, só depois de executado. Como eu, que só publiquei o curso de teologia depois que estava matriculado, para evitar que as pessoas tivessem pensamentos negativos e pudesse não dar certo. Só conte as suas coisas quando já estiver resolvido. Só fale dos seus projetos quando já estiver concretizado e em andamento. Essa é outra lição que Neemias nos dá no livro dele, lá na Bíblia, a respeito da gente ter cuidado, da gente não fazer estardalhaço. Neemias podia ir com muitos cavalos, muita gente, fazer um escarcéu na cidade onde ele ia chegar, mas não. Ele foi com poucos homens, só um cavalo, só um burrinho lá, que ele foi com ele. Por quê? Porque ele não queria chegar com zoada, ele não queria que ninguém visse ele chegando. Então é importante que a gente faça as coisas em segredo. É importante que a gente guarde o sigilo dos nossos projetos, das nossas ações, dos nossos desenvolvimentos, porque isso gera inveja. E a inveja é a pior coisa do mundo. E é preciso diferenciar a inveja da ambição, a inveja do desejo. Eu posso ter o desejo de ser um teólogo, mas eu não posso ter inveja de quem é teólogo e não posso querer que aquele teólogo não aprenda, perca o curso que está fazendo. Isso, a inveja, ela é doentia, ela mata quem sente. Então é importante que a gente se cuide para não estar com inveja das coisas dos outros, para não olhar na rede social e ficar com inveja. E Neemias mostra isso lá, ensinando corretamente para a gente que a gente não deve contar os nossos projetos, os nossos segredos, enquanto não estiver resolvido, enquanto não estiver concretizado. Agora eu posso dizer a todo mundo que sou aluno do Seminário Teológico Batista, porque agora eu estou matriculado, porque agora eu vou fazer o curso, porque agora eu já comecei, já estou no ambiente virtual. É uma outra história. E ontem eu dizia isso a meus alunos, dizia a todos eles que
tivesse cuidado agora com uma coisa. A partir do momento que você tem um projeto, a partir do momento que você guardou segredo, a partir do momento que você conseguiu as cartas, o passaporte para ir avançando, vem os inimigos. Você vê lá na Bíblia, lá no livro de Neemias, o Sambalate, o Tobias, o Gesem, todos eles com inveja, uma inveja doentia, todos eles com ódio, com raiva, porque Neemias era um líder que estava a ponto de reconstruir os muros de Jerusalém, que estava a ponto de deixar a cidade como estava e depois voltaria para o copeiro do rei, depois voltaria para o seu lugar onde ele estava, porque ele também era muito bem quisto onde ele estava, mas deixaria o seu povo feliz, o seu povo protegido. Esse é o papel do líder. Vai, cumpre a missão e volta para outra missão. Nós temos missões. O líder tem missões. Por isso que o líder, ele tem que abrir mão do seu eu, do seu pensamento, para poder se tornar um líder de verdade e não adoecer. Porque o problema é que a gente tem muitos líderes doentes hoje. E esses líderes doentes é que estão prejudicando as pessoas e prejudicando a si próprio, porque não estão se curando. Então é importante que você, neste momento, reflita sobre a sua liderança e saiba, primeiro, que a sua preocupação tem que ser com os seus liderados. Segundo, que você tem que estar em jejum e oração. O líder não pode desprezar o jejum e a oração em momento nenhum. Terceiro, que você tem que ser humilde. Você tem que perguntar se você merece aquilo que você vai receber. Quarto, você tem que estabelecer as estratégias que vão levar você à execução do seu projeto. Um projeto sem estratégia, sem ação, não vai para canto nenhum. E quinto e último, você tem que guardar segredo. Guardar segredo para evitar que os inimigos, os adversários, destruam tudo aquilo que você quer construir. Desejo a todos vocês um bom dia na presença de nosso Deus e que Deus continue nos abençoando, iluminando os nossos projetos, abrindo as portas daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É isso que eu desejo a todos vocês e até amanhã.